O milagre que ninguém esperava. Paulo seguiu pelo corredor do hospital com os olhos fixos no chão, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. A mão tremia ao segurar o laudo médico, palavras que pareciam gritar em sua mente: anencefalia. Incompatível com a vida. Sua esposa, Ana, chorava baixinho ao seu lado, as lágrimas escorrendo sem parar. Era a terceira vez que ouviam a mesma sentença dos médicos: sua filha, ainda no ventre, não sobreviveria. O melhor é interromper a gestação, disseram com frialdade. Mas Paulo e Ana não tinham coragem. Não era apenas uma criança, era a menina que já amavam, que Ana sentia mexer dentro de si, que Paulo imaginava brincando no quintal de casa. Naquela noite, sentados na sala escura de sua casa simples em São Paulo, o silêncio era cortado apenas pelos soluços abafados de Ana. Paulo olhava para o crucifixo na parede, presente de sua avó, e sentia uma dor que não conseguia explicar. Ele não era um homem de muita fé. Ia à igreja só nas datas comemorativas, mais por tradição do que por convicção. Mas naquela hora, sem saber para onde mais correr, murmurou: Deus, se o Senhor existe, me mostra um caminho. Foi o João, seu colega de trabalho, quem lhe estendeu a mão. Um homem quieto, sempre de camisa social abotoada até o pescoço, que nunca falava de si, mas que, nas horas do café, mencionava com respeito a igreja onde congregava. Lá a gente ora, Paulo. E Deus ouve, disse ele, com uma simplicidade que tocou Paulo. Não tem banda, não tem show. Só irmãos, a palavra e muita oração. Paulo hesitou. Não gostava de lugares cheios de espetáculo, de gente que prometia milagres como se fossem mágica. Mas o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, entrou pela porta modesta da Congregação Cristã no Brasil, um prédio simples, sem luxo, onde os irmãos e irmãs se cumprimentavam com afeto sincero. As mulheres vestiam saias longas e blusas discretas, os homens, camisas e calças sociais. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando hinos que pareciam sair da alma. Jesus, meu Salvador, a ti meu coração se entrega. Paulo sentou-se no fundo, constrangido, mas algo naqueles rostos serenos, naqueles olhares cheios de paz, o fez ficar. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, mas gentil, dirigiu a reunião com uma autoridade que não era de homem, mas de quem falava em nome de Deus. Quando anunciou o momento das orações, Paulo sentiu o coração acelerar. Irmãos e irmãs se ajoelharam, e as palavras saíram como um rio, uns pedindo por cura, outros por perdão, outros apenas agradecendo. Então, o ancião olhou na direção de Paulo, como se soubesse, e disse: se há aqui alguém com um fardo pesado, que se levante e peça. Deus está ouvindo. Paulo não sabia por que se levantou. Talvez fosse o cansaço de carregar tudo sozinho. Talvez fosse a fé que, sem perceber, já começava a nascer nele. Com a voz embargada, contou. Não com detalhes dramáticos, mas com a simplicidade de quem não tem mais forças para esconder a dor. Minha filha, os médicos dizem que ela não vai viver. Peço que orem por nós. Não houve gritos, não houve promessas vazias. Apenas mãos estendidas, cabeças baixas e uma oração coletiva, fervorosa, como se cada irmão ali carregasse aquele pedido como seu. As semanas passaram, e Paulo e Ana voltaram. Sempre no fundo, sempre quietos, mas agora com um brilho diferente nos olhos. O ancião os chamava pelo nome, os irmãos os cumprimentavam com carinho. Ana, que antes chorava sem parar, agora sorria ao sentir a filha mexer. Ela chuta forte, Paulo. Como se quisesse sair correndo, dizia, passando a mão na barriga. No culto de uma quarta-feira, após a Santa Ceia, aquele momento sagrado em que o pão e o vinho eram partilhados com reverência, o ancião pediu que todos orassem pela criança de Paulo e Ana. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, disse. Ele faz o impossível. Paulo fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu algo que não era medo, era esperança. 2 meses depois, no hospital, o médico que os atendia franziu a testa ao olhar o novo exame. Isso não faz sentido, murmurou. Os últimos exames mostravam anencefalia avançada. Mas aqui, o cérebro está se desenvolvendo. Não é normal. Paulo e Ana se olharam, sem palavras. O médico balançou a cabeça, incrédulo. Vou pedir uma ressonância mais detalhada. Quando o resultado chegou, foi como um raio de luz,
desenvolvimento cerebral dentro dos parâmetros normais. Sem sinais de anencefalia. O médico, um homem cético, apenas disse: não tenho explicação. Mas sua filha está saudável. No domingo seguinte, Paulo estava na frente da congregação, de pé, como manda a tradição da CCB quando se dá um testemunho. Não havia microfone, não havia holofotes. Apenas ele, com a voz firme, contando o que Deus havia feito. Irmãos, eu não merecia. Não era um homem de fé. Mas Deus, na sua misericórdia, ouviu as orações de vocês. Minha filha vai nascer saudável. As lágrimas caíram, e muitos irmãos choraram com ele. O ancião, com os olhos brilhantes, apenas disse: a Deus toda a glória. Quando a menina nasceu, batizaram-na de Sara, princesa, como Ana queria. No dia do batismo nas águas, Paulo, agora um irmão batizado também, seguiu a tradição da CCB, foi mergulhado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saindo de lá com a certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. Anos depois, quando perguntavam a Paulo como ele havia encontrado força, ele respondia com um sorriso: aprendi que Deus não precisa de grandes palavras nem de lugares cheios de luxo. Ele age onde há corações humildes e fé verdadeira. A CCB não promete milagres. Ela apenas ora. E Deus faz o resto. E assim, na simplicidade de um culto sem instrumentos, entre irmãos que não buscavam fama, mas apenas servir a Cristo, Paulo havia encontrado não só a cura para sua filha, mas a paz para sua alma. Porque, no final, o maior milagre não era apenas Sara ter nascido saudável. Era Paulo ter nascido de novo. A vida de Paulo e Sara se tornou um testemunho vivo na congregação cristã no Brasil. Sempre que podiam, eles estavam presentes nos cultos, não por obrigação, mas por gratidão. Sara cresceu cercada de amor, de orações e da palavra de Deus. Desde pequena, aprendia os hinos de cor, e seu sorriso iluminava os corações dos irmãos mais velhos, que viam nela um sinal da fidelidade de Deus. Mas a história não parou por aí. Porque Deus, que já havia tocado a vida de Paulo de maneira tão profunda, ainda tinha mais para ensinar a ele. Certa noite, enquanto a família voltava de um culto, um acidente mudou tudo. Um motorista embriagado invadiu a pista e colidiu frontalmente com o carro de Paulo. O impacto foi tão forte que o veículo ficou destruído. Os bombeiros levaram horas para retirar os corpos das ferragens. Quando finalmente conseguiram, a cena era desoladora. A esposa de Paulo, Maria, não resistiu aos ferimentos e partiu para a glória. Sara, com apenas 8 anos, estava em estado grave, com traumatismo craniano e múltiplas fraturas. Os médicos não davam esperanças. Paulo, mesmo ferido e com o coração partido, não desistiu. Enquanto aguardava notícias no hospital, ele se ajoelhou no corredor e orou como nunca havia orado antes. Não eram palavras bonitas, nem discursos elaborados. Era o clamor de um pai quebrantado, que já havia visto Deus agir uma vez e agora pedia: Senhor, não me tires minha filha. Eu não aguento perder as duas. Se for da tua vontade, salva-a, como salvaste a mim. Os irmãos da CCB não demoraram a saber da tragédia. Em questão de horas, dezenas deles já estavam no hospital, orando em silêncio, sem alarde, como sempre faziam. Alguns traziam café, outros abrigavam Paulo em seus braços enquanto ele chorava. Não havia sermões vazios, nem promessas de cura imediata. Apenas fé. A mesma fé que havia sustentado Paulo anos antes, quando Sara ainda era um milagre dentro da barriga de Maria. Os dias se passaram como uma névoa de dor. Sara permaneceu em coma, e os médicos falavam em danos cerebrais irreversíveis. Mas Paulo não desistia. Todas as manhãs, antes de visitar a filha, ele passava na congregação, mesmo que por poucos minutos, só para sentir a presença de Deus naquele lugar simples, onde tudo havia começado. Os irmãos oravam sem cessar, não só por Sara, mas por Paulo, para que ele não perdesse a esperança. Até que, na segunda semana, algo aconteceu. Enquanto Paulo lia a Bíblia ao lado da cama de Sara, segurando sua mãozinha frágil, os dedos da menina se mexeram levemente. Ele segurou a respiração, achando que era imaginação. Mas então, Sara abriu os olhos. Não falava, não se movia muito, mas estava ali. Viva. Consciente. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam que o inchaço no cérebro havia diminuído de forma inexplicável,
e as fraturas estavam se recuperando mais rápido do que o esperado. É um caso raro, disseram. Mas Paulo sabia a verdade. Era Deus, mais uma vez, mostrando que onde há fé, não há impossíveis. A recuperação de Sara foi lenta, mas constante. Ela teve que reaprender a andar, a falar, mas nunca perdeu o sorriso. E, aos poucos, começou a contar aos médicos e enfermeiros sobre as orações dos irmãos da CCB. Eles oraram por mim, dizia com voz fraca, mas firme. Deus ouviu. Paulo, que já havia perdido a esposa, agora via a filha renascer. E, no meio da dor, entendia que Deus não o havia abandonado. Pelo contrário, estava moldando sua fé de uma maneira que ele nunca imaginaria. Anos depois, Sara, já adolescente, foi batizada nas mesmas águas onde seu pai havia sido batizado. E, quando emergiu, não eram só as lágrimas de emoção que corriam pelo rosto de Paulo. Era a certeza de que, mesmo nas piores tempestades, Deus estava no controle. Hoje, quando Paulo olha para trás, não vê apenas as perdas, mas as vitórias. Não enxerga só a dor, mas a mão de Deus sustentando-o em cada passo. E quando alguém lhe pergunta como ele consegue seguir em frente, ele responde com a mesma simplicidade de sempre. Porque na CCB eu aprendi que Deus não tira o sofrimento, mas nos dá força para vencê-lo. Ele não promete um caminho sem pedras, mas nos segura pela mão enquanto caminhamos. E isso, meu irmão, é milagre suficiente. A vida de Paulo e Sara continuou a ser um testemunho vivo do poder de Deus. Depois do batismo da filha, ele sentiu um chamado ainda mais forte para servir na igreja. Começou como auxiliar nos cultos, ajudando a organizar as cadeiras, distribuindo hinos, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo para quem precisava. Não demorou muito para que os irmãos notassem seu zelo, e logo ele foi convidado a fazer parte da equipe de visitação, levando consolo a famílias que, como ele outrora, passavam por provações. Uma tarde, enquanto visitava um casal que havia perdido o filho em um acidente, Paulo ouviu a esposa desabafar: como Deus pode permitir tanta dor? Ele não teve respostas prontas, mas compartilhou sua própria história, sem rodeios, sem fingir que a fé apaga a dor. Falou das noites em que chorou até não ter mais lágrimas, dos dias em que duvidou se conseguiria levantar da cama. Mas também contou como, aos poucos, sentiu uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior. Não é que a saudade some, disse, olhando nos olhos daqueles pais devastados, mas Deus nos ensina a carregá-la de um jeito que não nos destrua. Aquele momento marcou não só o casal, mas também Paulo. Ele percebeu que sua dor, antes um fardo, agora era uma ponte para alcançar outros corações. E foi assim que, com o tempo, ele se tornou um obreiro dedicado, sempre pronto a estender a mão, seja para orar, seja para ajudar em necessidades práticas. Muitas vezes, chegava em casa tarde, depois de um dia longo de trabalho e serviço na igreja, mas nunca reclamava. Sara, já uma jovem cheia de fé, costumava brincar: pai, o senhor vai virar pastor sem querer. Ele ria, mas no fundo sabia que, de certa forma, já era um pastor não de títulos, mas de ações. Um dia, durante um culto de ação de graças, o pastor chamou Paulo à frente. O coração dele acelerou, sem saber o motivo. Então, o pastor contou à congregação como aquele homem, que já havia chegado à igreja quebrado, agora era um pilar para muitos. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, disse o pastor, enquanto entregava a Paulo um certificado de reconhecimento por seu trabalho voluntário. A igreja explodiu em palmas, e Sara, sentada na primeira fileira, chorava de orgulho. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Certa noite, Paulo teve um sonho vivo. No sonho, estava em um lugar escuro, como um túnel sem saída, quando uma luz forte o envolveu. Uma voz suave, mas firme, disse: confie em mim até o fim. Ele acordou com o coração apertado, sem entender bem o significado, mas com uma certeza: Deus estava preparando algo. Passaram-se semanas, e nada de extraordinário aconteceu, até que, em uma reunião de obreiros, o pastor anunciou que a igreja iria abrir uma nova congregação em um bairro carente da cidade. Precisamos de alguém que conheça a dor do povo e saiba levar esperança, disse, olhando diretamente para Paulo. Ele sentiu um calafrio. Não era um convite qualquer, era a resposta ao sonho. Aceitou sem hesitar, mesmo sabendo que seria um desafio. A nova congregação começaria em uma sala alugada, com poucas cadeiras e nenhum recurso.
Mas Paulo lembrava das palavras que ouvira anos antes, quando chegou a CCB pela primeira vez: Deus não olha para o que temos, mas para o que podemos ser em suas mãos. Os primeiros cultos foram simples, um violão, algumas vozes desafinadas, mas corações cheios de fé. Paulo pregava com a mesma simplicidade com que vivia, sem teologia complicada, apenas compartilhando como Deus o havia sustentado. E, pouco a pouco, a sala foi enchendo-se. Pessoas que nunca haviam pisado em uma igreja começaram a vir, donas de casa depressivas, jovens viciados, homens desempregados. Todos encontravam ali não um sermão, mas um abraço, não um juízo, mas uma segunda chance. Um ano depois, a congregação já não cabia mais na sala. Tiveram que alugar um galpão, e mesmo assim as cadeiras eram poucas para tanta gente. Em uma dessas noites lotadas, uma mulher se levantou no meio do culto. Era uma senhora que havia perdido o marido e vivia nas ruas, viciada em álcool. Com voz trêmula, ela disse: Eu vim aqui porque ouvi falar que neste lugar Deus ainda faz milagres. E hoje, eu creio que Ele vai me libertar. A igreja inteira se ajoelhou em oração. Paulo, de olhos fechados, sentiu a mesma presença que o consolara anos antes. Quando a mulher abriu os olhos, era como se um peso tivesse saído dela. Estou livre, sussurrou, e todos souberam que era verdade. Aquilo não era apenas mais um culto. Era a prova de que Deus usa vasos quebrados para derramar bênçãos. Paulo, o homem que já pensou em desistir de tudo, agora via vidas sendo transformadas bem diante de seus olhos. E Sara, que crescerá ouvindo histórias de milagres, agora testemunhava eles acontecendo. Hoje, quando Paulo passa pela porta daquela congregação que ajudou a construir, ele para por um instante e olha para o céu. Não é um homem sem cicatrizes, as perdas ainda doem, as lembranças ainda vêm. Mas agora ele sabe, as cicatrizes não são sinais de derrota, são marcas de uma batalha vitoriosa. E se alguém lhe pergunta como um homem comum pôde fazer tanta diferença, ele responde com o mesmo sorriso sereno: Não fui eu. Foi Deus, usando minhas mãos. Porque na CCB, eu aprendi que milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E cada dia que eu respiro, cada vida que se levanta, é a prova de que Ele nunca nos abandona. E enquanto Paulo compartilhava seu testemunho naqueles corredores que já tinham visto tantas lágrimas se transformarem em sorrisos, do outro lado da cidade, uma jovem chamada Mariana enfrentava sua própria batalha. Ela era filha de um irmão que, anos atrás, tinha se afastado da igreja depois de uma decepção. Cresceu ouvindo que Deus não ouvia mais, que milagres eram coisa do passado. Mas algo dentro dela não se conformava. Uma vozinha insistente, como um sopro suave, dizia: Vá. Só uma vez. Só para ver. Foi assim que, num domingo chuvoso, Mariana entrou pela primeira vez na CCB da sua região. Não conhecia ninguém. Não sabia os cânticos. Só queria algo. Não sabia o que. Sentou-se nos últimos bancos, de braços cruzados, como se precisasse se proteger. Mas quando o coro começou a entoar Deus é fiel, ele não muda, ela sentiu algo estranho, era como se aquelas palavras fossem só para ela. Uma lágrima escorreu sem permissão, e ela a enxugou rápido, envergonhada. Naquele mesmo culto, o pastor falou sobre Jonas, o profeta que tentou fugir de Deus, mas descobriu que não há lugar onde sua presença não alcance. Mariana sentiu o coração bater mais forte. Será que é para mim? Pensou. No final, quando o pastor fez o apelo, ela não resistiu. Levanta-se, trêmula, e caminha até a frente. Não sabia orar direito, então só sussurrou: Se o Senhor existe mesmo, me mostra. Porque eu não aguento mais assim. As semanas passaram, e Mariana começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não foi fácil. Os antigos pensamentos voltavam: e se nada mudar? Mas então, coisas pequenas, porém impossíveis, começaram a acontecer. Sua mãe, que sofria com dores nas costas há anos, acordou um dia sem sentir nada. O irmão, que estava desempregado, recebeu uma ligação inesperada com uma proposta de trabalho. E Mariana? Ela, que carregava um vazio no peito, começou a sentir uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior. Até que veio o dia em que ela não pôde mais negar. Num culto de quarta-feira, enquanto oravam pelos enfermos, uma irmã se aproximou e colocou a mão em sua cabeça.
Não disse nada, só orou em línguas por alguns segundos. E então, como se um peso de anos fosse tirado de seus ombros, Mariana sentiu algo sair dela. Não era dor física, era algo mais profundo, uma amargura, um ressentimento que ela nem sabia que carregava. Quando abriu os olhos, estava chorando sem parar, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Irmã, o que aconteceu? Perguntou a irmã que orou por ela, preocupada. Mariana tentou explicar, mas as palavras não vinham. Só conseguiu balbuciar. Eu estava presa, e agora tô livre. E era a verdade. Ela não entendia como, não sabia explicar, mas sabia que havia sido tocada. Aquela menina que entrou na igreja desconfiada agora não conseguia mais ficar longe. Começou a servir no departamento infantil, contando para as crianças as mesmas histórias de milagres que antes lhe pareciam distantes. E toda vez que via um olhinho brilhar ao ouvir sobre Jesus, ela lembrava de si mesma e agradecia por Deus não ter desistido dela. Um ano depois, numa convenção regional, Mariana reencontrou Paulo. Não se conheciam, mas quando ele começou a compartilhar seu testemunho no púlpito, ela sentiu o coração arder. Era como se Deus estivesse dizendo: viu? Eu faço o mesmo por todos que confiam em mim. Depois do culto, ela se aproximou, emocionada. Irmão Paulo, o senhor não sabe, mas seu testemunho me fez lembrar do meu. Eu também achei que Deus tinha me esquecido. Mas ele não esquece de ninguém, né? Paulo olhou para aquela jovem com os olhos brilhando e sorriu. Não esquece, minha filha. E sabe de uma coisa? Cada um de nós tem uma história para contar. Umas são mais longas, outras mais difíceis, mas no final, todas terminam do mesmo jeito, com Deus mostrando que Ele é Deus. E enquanto os dois conversavam, do lado de fora do templo, o sol se punha pintando o céu de laranja, como se o próprio firmamento quisesse testemunhar: sim, aqui há milagres. E eles nunca param. O milagre que nunca acaba. A jovem, com lágrimas nos olhos, contou então como havia orado por anos por um filho, enquanto médicos diziam que era impossível. Até que um dia, quando já havia desistido de esperar, descobri que estava grávida. Meu menino nasceu na mesma semana em que completei 40 anos, um presente quando eu menos esperava. Paulo abraçou-a, sussurrando: Deus não atrasa. Ele chega na hora certa, com o milagre certo. Enquanto se despediam, ela olhou para o céu em chamas, aquele pôr do sol que parecia um abraço divino. Às vezes a gente acha que o milagre é só uma coisa grande, um momento de glória. Mas e se o milagre for a fé que sobrevive à espera? A paz que vem quando entregamos o controle? A certeza de que, mesmo no silêncio, Ele está tecendo algo melhor? Lição: os milagres de Deus não são apenas respostas, são processos. Eles começam quando confiamos, amadurecem quando persistimos e se revelam quando menos esperamos, muitas vezes disfarçados de coincidências, sorte ou até fracassos. O verdadeiro milagre não é só o que Ele faz por nós, mas o que Ele faz em nós enquanto esperamos. E ali, entre risos e lágrimas, eles entenderam: a história de cada um é uma prova de que Deus não escreve finais tristes. Ele escreve recomeços. E o sol, como testemunha muda, continuava a brilhar, porque milagres, afinal, nunca têm ponto final. Eles são só o começo,